O cheiro de feijão fresco e pão de queijo preenchia a pequena casa no bairro do Capão Redondo, em São Paulo. Dona Josefa Bellamino, ou Dona Zefa, como todos a chamavam, era conhecida por duas coisas: seu tempero que curava até tristeza e a maneira como sempre deixava a porta da cozinha encostada, nunca trancada. "Quem precisa entra", ela costumava dizer. Naquela noite fria de junho, enquanto a televisão chiava com um jornal qualquer, a porta rangeu suavemente. Dona Zefa se virou devagar, com o avental ainda sujo de fubá, e viu um garoto parado na entrada. Magro, sujo, com os olhos grandes e assustados. Não disse uma palavra, só olhou. Ela também não perguntou nada. Apenas fez sinal com a cabeça e apontou para a cadeira de madeira perto da mesa. O menino, hesitante, entrou. Seu nome era Natan. Tinha 11 anos e carregava mais medo do que idade. Fugira de casa naquela tarde depois que o padrasto jogou nele uma garrafa. A mãe, omissa, não moveu um dedo. Dona Zefa não fez discurso. Serviu um prato de arroz com linguiça, colocou um copo de suco de caju na frente dele e sentou-se do outro lado da mesa, com os cotovelos apoiados e os olhos atentos. Natan comeu devagar, como se estivesse testando se aquilo era real. Naquela noite, dormiu no sofá da sala, enrolado em um cobertor que tinha cheiro de sabão e madeira velha. Quando acordou, havia pão com margarina e leite quente esperando. E uma pergunta simples: "Vai querer ficar um tempo por aqui, menino?" Ele assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. Os dias viraram semanas. Natan começou a frequentar a escola pública do bairro, mesmo com dificuldades. Dona Zefa o ajudava como podia. Lia com ele à noite, fazia cópias de exercícios em cadernos usados e cobrava quando precisava. Mas mais que isso, ela o olhava nos olhos. E isso, para Natan, era novidade. Não como se ele fosse um problema, mas como alguém que merecia ser visto. Anos depois, ninguém lembrava mais do dia em que ele chegou, mas Dona Zefa nunca esqueceu. "Esse menino é como filho meu", dizia para os vizinhos sempre que perguntavam. E mesmo sem papel assinado, ela sabia. Aquele garoto agora fazia parte dela. O tempo passou depressa, como sempre acontece quando a vida encontra um ritmo. Natan agora tinha 16 anos. Estava mais alto, a voz engrossara, e seu olhar carregava uma firmeza rara para alguém com tanta juventude. Dona Zefa continuava com seus hábitos. Acordava cedo, rezava diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, colocava o café no fogo e ajeitava o jardim da frente. Sempre que alguém perguntava sobre o garoto, ela sorria. Virou um homem decente, graças a Deus. Natan era um dos melhores alunos da escola estadual. Gostava de história e tinha um fascínio especial por justiça. Sempre que via uma injustiça acontecendo, um colega sendo maltratado, uma senhora sendo desrespeitada, algo dentro dele se inflamava. Dona Zefa notava aquilo e apenas dizia, com sabedoria de quem já viveu muito: "Deus te deu um coração justo, meu filho. Agora cuida para ele não endurecer com o mundo." Certa noite, Natan encontrou uma carta antiga em uma gaveta do armário da sala. Era escrita por um dos filhos biológicos de Dona Zefa, que vivia no interior de Minas e mal aparecia. O tom da carta era seco, quase impessoal. Ele a leu com cuidado, depois olhou para a mulher que dormia no sofá, o ventilador girando lento acima dela. Ali, teve a certeza. Aquela mulher era sua mãe. Talvez não de sangue, mas de tudo que realmente importava. Na formatura do ensino médio, Natan foi escolhido para fazer o discurso. Quando subiu ao palco da quadra da escola, o coração batia como um tambor. Ele respirou fundo, olhou para a plateia e encontrou os olhos de Dona Zefa na primeira fila, sentada entre vizinhos e professores com os olhos marejados. "Eu queria agradecer a uma pessoa especial", começou.
que me acolheu sem me conhecer, me alimentou quando eu não tinha nada e acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Dona Zefa, a senhora é minha mãe. O público aplaudiu, de pé. Ela tentou conter o choro, mas não conseguiu. Depois da cerimônia, ao voltarem para casa, Natan lhe entregou uma carta. Eu te amo, mãe. Sempre te amei, sempre vou te amar. Dona Zefa leu em silêncio, com as mãos tremendo. Seus olhos úmidos se voltaram para a janela. Não precisava de mais nada naquele momento, nem prêmios, nem homenagens, apenas aquilo, saber que seu amor tinha dado frutos. A notícia do discurso de Natan correu pelo bairro. A fala dele foi gravada por um dos professores e publicada nas redes sociais da escola. Em poucos dias, o vídeo viralizou. Milhares de pessoas se emocionaram com a história do menino acolhido por uma senhora simples do subúrbio de Belo Horizonte. O nome Dona Zefa apareceu em manchetes de jornais e programas de TV. A mulher que salvou um futuro com afeto e arroz com feijão. Ela não tinha celular com internet. Mas o neto da vizinha, Pedro, levou seu notebook até a sala dela e colocou o vídeo para tocar. A senhora precisa ver isso, Dona Zefa, disse ele, com um sorriso no rosto, como quem compartilha um segredo precioso. Ela ajeitou a saia, sentou-se ereta na cadeira de palhinha e entrelaçou as mãos no colo. A tela piscou e então surgiu a imagem de Natan, agora mais velho, com um paletó elegante e a fala firme. Ele estava num auditório em Brasília, recebendo uma homenagem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sua trajetória o levara à Faculdade de Direito. E ali, naquele momento, ele era nomeado juiz federal substituto, o mais jovem da turma. O discurso dele começou com os agradecimentos formais, mas em seguida, como quem tira o coração do peito, ele contou sobre a noite em que, aos 9 anos, bateu à porta de uma desconhecida e foi recebido com sopa quente, silêncio respeitoso e um cobertor limpo. Contou o nome dela, Josefa Barbosa, Dona Zefa, para os íntimos. Não foi apenas uma vez que ela salvou minha vida. Ela me salvou todos os dias seguintes, com seus cuidados, suas palavras, sua fé inabalável. Na tela, algumas pessoas da plateia enxugavam os olhos. Outras murmuravam palavras de admiração. Natan continuava. Falamos muito sobre justiça como se ela nascesse nas leis. Mas para mim, a primeira justiça que recebi veio das mãos de uma mulher de 72 anos que me ensinou, com um prato simples e um gesto de carinho, o que é dignidade, o que é misericórdia. Dona Zefa ficou em silêncio. Nem mesmo quando seu nome ecoou naquele auditório, ela reagiu. Apenas levou a mão ao peito, como se tentasse conter o inchaço do amor que transbordava. Agora a senhora é famosa, brincou Pedro. Ela sorriu com doçura e disse baixinho, como quem revela um tesouro. Meu filho já me fazia famosa cada vez que me chamava de mãe. Na manhã seguinte, quando os passarinhos ainda cantavam nos fios elétricos e o cheiro de café com broa tomava conta do ar, um carro preto e discreto parou em frente à casa de Dona Zefa. Era um sedã elegante, com vidros escuros e motor tão silencioso que mal se ouviu quando desligou. A porta se abriu devagar e de dentro saiu um homem alto, de terno simples e cabelo grisalho nas laterais. Era Natan. Ela já estava à porta como se soubesse. Tinha aberto a tela antes mesmo de ele subir os 2 degraus da varanda. Uai, menino, disse com a voz embargada. Mas ele não respondeu com palavras. Apenas caminhou até ela e a abraçou com força, como quem se ancora no próprio passado. Ela era menor do que ele agora, frágil como galho de jabuticabeira seca, mas ainda era seu porto. Eu vim para casa, murmurou ele, encostando o rosto no ombro dela. Não para visitar, para ficar, se a senhora me aceitar. Quero cuidar da senhora agora. Ela segurou o rosto dele com as mãos gastas pelo tempo. Olhou fundo em seus olhos e, sem cerimônias, respondeu. Demorou, menino.
Mas eu sabia que você vinha. E assim, com um gesto singelo, a porta que um dia se abrira para acolher um menino perdido, agora se abria de novo para receber um homem inteiro, o mesmo coração, mas mais maduro, mais firme, ainda grato. A rotina dele se refez em harmonia. Ele reformou a casa, mas manteve a cozinha intacta, com as panelas antigas penduradas e o fogão de lenha onde tantas histórias começaram. À noite, os dois sentavam-se na varanda e ele escutava suas histórias como quando era criança. Histórias que já sabia de cor, mas que nunca se cansava de ouvir. Um dia, ela cochilava em sua cadeira de balanço, enrolada numa colcha que ela mesma costurara com retalhos antigos. O sol do fim da tarde tingia o céu de rosa e o perfume do manacá invadia a sala pela janela aberta. Natan se sentou ao lado dela, pegou sua mão com carinho e disse com voz baixa, quase uma oração: "Mamãe, estive pensando, não é suficiente só morar aqui. Eu quero que a senhora seja minha mãe de verdade, não só no coração, no papel também." Ela abriu os olhos devagar e sorriu. "Meu filho, desde o dia que você bateu aquela porta, você já era." Na semana seguinte, Natan foi ao cartório da cidade com a papelada toda pronta. Havia pesquisado, consultado advogados e descoberto o processo legal para a adoção tardia. Não era simples. Havia burocracia, laudos, entrevistas. Mas para ele não era apenas um procedimento. Era um compromisso selado pela alma, algo que precisava ser registrado no mundo como uma certidão de afeto. Ele digitou os dados no formulário com os olhos marejados e na linha onde se lia nome da mãe adotiva, escreveu com todo o cuidado: Josefa de Oliveira, conhecida por toda a vila como Dona Zefa. No dia da audiência, ela vestiu seu melhor vestido de algodão florido, o mesmo que usava nos batizados da igreja, e prendeu os cabelos brancos com uma fita azul clara. A juíza, uma mulher negra de semblante sereno, olhou para os dois com um sorriso leve no rosto e disse: "Não é comum, mas é lindo. E às vezes a justiça mais verdadeira é essa que nasce do afeto." Dona Zefa apertou a mão de Natan com força quando ouviram a decisão. "A partir de hoje, oficialmente, a senhora é a mãe adotiva de Natan Almeida de Oliveira." Ela sorriu sem pressa, com os olhos cheios d'água e o peito inflado de amor. "Mãe no papel, mas sempre fui no coração, né, meu filho?" Depois disso, Natan passou a chamá-la de mãe, com toda a naturalidade, na frente de quem fosse. No mercado, no banco, na igreja, ele a apresentava com orgulho. "Essa aqui é minha mãe, Dona Zefa." As pessoas da vila ficaram comovidas. A história dos dois se espalhou, mas eles não ligavam para a fama. O que importava mesmo era o café partilhado nas manhãs, os almoços simples com arroz, feijão e torresmo, as orações noturnas de mãos dadas antes de dormir. Certa vez, num desses finais de tarde dourados, Natan viu sua mãe sentada na varanda, os olhos fechados, respirando fundo o aroma do manacá que se espalhava no ar. Ele se aproximou devagar, sentou-se a seu lado e disse: "Obrigado, mãe, por tudo, por ter me escolhido antes mesmo que eu soubesse quem eu era." Ela abriu os olhos, olhou para ele com ternura e respondeu: "Eu não escolhi, filho. Deus me mostrou. E você ficou." O tempo passou, mas a vida de Natan nunca mais foi a mesma. Ele continuava sua rotina, com o compromisso de sempre trabalhar com ética, dando seu melhor no tribunal. No entanto, agora, ele levava consigo uma força que nunca tivera antes. A conexão com Dona Zefa o transformara de maneira irreversível. Ele foi promovido, tornou-se juiz, e seu nome foi ganhando reconhecimento não só em sua cidade, mas em toda a região. Seus discursos tinham mais peso, suas decisões mais firmes. Mas o que ele mais prezava era o que acontecia após o expediente. Voltar para casa e encontrar Dona Zefa o aguardando com um sorriso. Aquilo
para ele, valia mais que qualquer vitória no tribunal. Dona Zefa, por sua vez, seguia sua rotina tranquila. O que ela mais gostava era sentar no sofá de seu pequeno apartamento e ouvir as histórias que Natan contava sobre seu dia no tribunal. Ele falava sobre os casos, as pessoas e as questões que se apresentavam a ele, e Dona Zefa ouvia atentamente, com os olhos brancos e plácidos, como se tudo fosse uma grande lição de vida. Era nessa convivência simples, mas profunda, que Natan entendia o verdadeiro significado de justiça. Não era sobre sentenciar culpados ou inocentes. A justiça, para ele, começava em casa, onde a paz reinava, e onde ele sentia que finalmente estava cumprindo sua missão como filho. O telefone de sua casa tocou uma tarde. Era um convite para um grande evento, um encontro de magistrados, onde ele seria convidado a falar sobre sua trajetória. Ele hesitou por um momento, pois sabia que seria difícil para Dona Zefa ir. Ela não estava mais tão bem fisicamente. Seus joelhos, que sempre foram firmes, estavam começando a ceder. Mas ele sabia que o evento era importante, não apenas para ele, mas para ela também, como sua mãe, como a mulher que lhe ensinara a verdadeira importância do amor incondicional. Ele decidiu que, ao invés de ir sozinho, levaria sua mãe com ele, e ela aceitou. Com um sorriso tímido, mas cheio de amor, disse: "Vamos, filho. Se for importante para você, então é importante para mim." Na noite do evento, enquanto Natan subia ao palco para discursar sobre sua carreira, ele fez questão de olhar para Dona Zefa na plateia. Lá estava ela, com os cabelos brancos e a expressão serena como sempre. O palco podia ser grande e a plateia cheia, mas nenhum lugar era mais importante para Natan do que aquele banco, onde sua mãe estava sentada, sua maior fonte de orgulho e força. Ao final do evento, ele fez questão de dizer algumas palavras dedicadas a ela. "Eu sou o homem que sou, porque você me ensinou, Dona Zefa. Sua força, seu amor, sua paciência, tudo isso me formou. Eu só estou aqui porque você me deu algo muito maior que um teto sobre a cabeça. Você me deu um lar." As pessoas na plateia aplaudiram, mas Natan sabia que o maior aplauso vinha de dentro de si mesmo. Ele havia finalmente compreendido que, em sua vida, a verdadeira vitória sempre foi encontrar o amor onde menos esperava e dar-lhe a honra que ele sempre mereceu.